Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 1. E Shalmó, conhecido por Salomão, o filho de Davi, era fortalecido no seu reino, e ao seu Criador era com ele, e o magnificava sobejamente. Então, Shalmó falou a todo Israel, aos capitães de milhares e de centúrias, e aos juízes, e a cada governador em todo Israel, aos chefes dos pais. Assim, Shalmó, e com ele toda a congregação, foram até o lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava o tabernáculo da congregação do Criador, o qual Moshe, conhecido por Moisés ou Macha, o servo do Ial, havia feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca do Criador de Kiriat Jearim até o local que Davi havia preparado para ela, porque ele havia armado uma tenda em El-Shalaim, conhecida por Jerusalém. Além disso, o altar de bronze que Bezaleel, o filho de Uri, o filho de Hur, havia feito, ele pôs diante do tabernáculo do Ial, e Shalmó e a congregação o procuravam. E Shalmó subiu para o altar de bronze diante do Ial, o qual estava junto ao tabernáculo da congregação, e ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre ele. Naquela noite o Criador apareceu a Shalmó, e disse a ele: Pede o que queres, e eu te darei. E Shalmó disse ao Criador: Tu usastes com grande misericórdia para com Davi, meu pai, e tens-me feito reinar em seu lugar. Agora, ó Ial Criador, que a tua promessa a Davi, meu pai, seja estabelecida, porque me tens feito rei sobre um povo cuja multidão é como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar diante desse povo. Porquanto, quem pode julgar este teu povo, que é tão grande? E o Criador disse a Shalmó: Porque isto estava no teu coração, e não pediste bens, riqueza ou honra, nem a vida dos teus inimigos, tampouco ainda pediste vida longa. Mas pediste sabedoria e conhecimento para ti mesmo, para que tu possas julgar o meu povo, sobre o qual te tenho feito rei. Sabedoria e conhecimento te são concedidos, e eu te darei bens, riqueza e honra, tais como não teve nenhum dos reis antes de ti, nem haverá depois de ti quem terá coisas semelhantes. Depois, Shalmó veio da sua viagem, ao lugar alto que estava em Gibeão, aí ao Shalaim, de diante do tabernáculo da congregação, e reinou sobre Israel. E Shalmó reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1400 carruagens, e 12.000 cavaleiros, os quais ele posicionou nas cidades das carruagens, e com o rei em El-Shalaim. O rei tornou o ouro e a prata tão comuns em El-Shalaim como as pedras, e os cedros como sicomoros que nascem nas campinas em grande quantidade. E Shalmó tinha cavalos e fio de linho trazidos do Egito, e os mercadores do rei recebiam fio de linho mediante certo preço. E eles faziam subir, e traziam do Egito uma carruagem por 600 shequels de prata, e um cavalo por 150. E assim por meio deles traziam de lá cavalos para todos os reis dos heteus, e para os reis da Síria. Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 2. E Shalmó determinou a construção de uma casa para o nome do Ial, e de uma casa para o seu reino. E Shalmó recrutou 70.000 homens para levar cargas, e 80.000 para talharem no monte, e 3.600 para o supervisionar. E Shalmó mandou dizer a Irão, o rei de Tiro: Assim como tu fizeste com Davi, meu pai, e lhe enviaste cedros para lhe construir uma casa para nela habitar, assim também faze comigo. Eis que edifico uma casa para o nome do Ial meu Criador, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para a apresentação contínua do pão da proposição, para as ofertas queimadas da manhã e da tarde, nos shabads e nas luas novas, e nas festas solenes do Ial nosso Criador. Esta é uma ordenança eterna para Israel. E a casa que eu edifico é grande, porque grande é o nosso Criador acima de todos os deuses. Porém, quem é capaz de edificar-lhe uma casa, vendo que o céu e até o céu dos céus não podem contê-lo? Quem sou eu, então, para que lhe edifique uma casa, salvo para somente queimar sacrifício diante dele? Envia-me, agora, portanto, um homem perito para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e escarlate, e azul, e que possa ser hábil em entalhar com os peritos que estão comigo em Judá e em El-Shalaim, aos quais Davi, o meu pai, proveu. Envia-me também madeiras de cedro, cipreste e algumins, do Líbano, porque sei que os teus servos podem ser hábeis em cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos, só para preparar madeira para mim em abundância, porquanto a casa que estou prestes a edificar será grande e maravilhosa. E eis que darei aos teus servos, os talhadores que cortam madeira, 20.000 medidas de trigo batido,
e 20.000 medidas de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. Então, Irão, o rei de Tiro, respondeu por escrito, o que enviou a Xalmó. Porque o Iau tem amado o seu povo, ele te fez rei sobre eles. Além disso, Irão também disse, bendito seja o Iau, o Criador de Israel, que fez céu e terra, que tem dado ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, para que pudesse edificar uma casa para o Iau, e uma casa para o seu reino. E agora eu envio um perito, dotado de entendimento, Urão-Abi. Ele é filho de uma mulher das filhas de Dan, e o seu pai era um homem de Tiro, perito no trabalho em ouro, e em prata, em bronze, em ferro, em pedra, e em madeira, em púrpura, em azul e em linho fino, e em escarlate, também para entalhar toda a sorte de entalhes, e para desvendar toda invenção que lhe for apresentada, com os teus peritos, e com os peritos do meu amo Davi, teu pai. Agora, portanto, o trigo e a cevada, o azeite, e o vinho, dos quais o meu amo falou, que ele os envie aos seus servos, e nós cortaremos madeira do Líbano, o tanto quanto precisares, e a levaremos a ti em jangadas pelo mar até Jope, e tu as farás subir até Jerusalém. E Xalmó contou todos os estrangeiros que estavam na terra de Israel, segundo a contagem com a qual Davi, o seu pai, havia lhes contado, e foram achados 153.600. E ele designou 70.000 para serem carregadores de cargas, e 80.000 para serem talhadores no monte, e 3.600 supervisores para colocar o povo ao trabalho.